Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Vamos buscar a presença daquele que faz milagres e maravilhas. Nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento. Oremos ao Senhor nesse instante. Espírito Santo, na tua presença que estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por esse dia maravilhoso na tua presença e que seja uma bênção nas nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos garante a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Nesse momento vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus para os nossos corações está em João 14, verso 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E diz mais a palavra do Senhor: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Sabe, quando Jesus estava aqui na terra, ele realizava grandes milagres. O cego enxergava, o surdo ouvia, o paralítico voltava a andar. Grandes milagres Jesus fez quando estava aqui na terra. Até que chegou um momento que Jesus disse assim: olha, tá chegando a hora que eu vou partir. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês. O meu Santo Espírito vai estar com vocês. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, Quando Jesus morre na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita, ele sobe aos céus e deixa junto conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo de verdade. Então o Espírito Santo, ele está junto conosco. E é por causa do Espírito Santo que estamos vivos. É por causa do Espírito Santo que nós vencemos as batalhas. É por causa do Espírito Santo que nós vencemos as lutas da vida. Todas as curas, toda a salvação, toda a libertação, toda a quebra de maldição, todas as bênçãos espirituais, materiais, todo o mal é quebrado através do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo é como uma folha seca jogado ao vento. Aonde o vento sopra, a pessoa vai. Para vencermos as batalhas, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo nesse texto que ele vai deixar conosco o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai ser o Consolador, que vai consolar as nossas vidas, que vai nos fortalecer, que vai quebrar as maldições, que vai desfazer os embaraços, que vai abrir as portas, que vai abrir os caminhos. O poder do Espírito Santo nos ajuda a vencer as guerras da vida. O poder do Espírito Santo em nossas vidas nos faz vencer. Nos faz vencer. Então isso é uma promessa de Jesus para nós. Jesus está prometendo que ele vai deixar conosco o Espírito Santo. E Deus manda dizer que o Espírito Santo está contigo, amém? O Espírito Santo está contigo para te dar força, o Espírito Santo está contigo para te ajudar, o Espírito Santo está contigo para curar, para libertar, para transformar,
para abrir portas, para quebrar correntes, para desfazer todo o mal. E com a ajuda do Santo Espírito, venceremos as batalhas da vida. O Espírito Santo, ele está com você. Por isso não temas, não tenha medo, não te espantes, porque quem guarda as nossas vidas e quem está conosco é o Espírito Santo da verdade, que vai adiante de nós, que consola os nossos corações e que nos abençoa. Por isso que há uma necessidade. Há uma necessidade de buscarmos a presença do Espírito Santo. Eu quero ler um texto aqui muito forte, que está em Salmos. Salmos capítulo 5, verso 3. Nos diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Observe que o salmista, nesse Salmo 5, verso 3, ele está dizendo que pela manhã Deus vai ouvir a voz dele. Pela manhã ele vai apresentar a Deus a oração e ele vai estar em vigilância durante todo o dia. Esse texto nos mostra a necessidade de buscarmos a presença de Deus nos primeiros minutos do novo amanhecer. Logo de manhã é necessário buscar a presença do Espírito Santo. Logo de manhã é necessário dizermos: bom dia, Espírito Santo. Pastor Bruno, a minha vida está bem, está tudo dando certo. Continue buscando o Espírito Santo para que continue ainda mais abençoado por Deus. Amém? Dito isso, nós vamos orar nesse momento, vamos fazer a oração da noite. Coloca aí o seu nome, o seu pedido de oração, fique à vontade para escrever o seu pedido de oração. E nesse momento, com o coração cheio de fé, oremos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, admirável, Criador dos céus e da terra, na Tua presença aqui estamos mais uma vez. Nós compreendemos que só vencemos por causa do Espírito Santo. Deus, nos ajuda a buscar a presença do Santo Espírito. Queremos Te conhecer mais e mais. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos que a bênção do Salmo 91 esteja todos os dias em nossas vidas. Eu apresento a cada um que aqui está. Espírito Santo, aqueles que estão doentes, sejam curados. Aqueles que estão desesperados, recebam a esperança. Deus, Espírito Santo, só o Senhor, Espírito Santo, pode trazer a paz. Só o Espírito Santo pode trazer a bênção sentimental, a bênção na saúde, a bênção financeira, a bênção na família. E com o poder do Espírito Santo nós podemos vencer em todas as áreas. E queremos ser cheios da Tua presença, Espírito Santo da verdade. Abençoa o Teu povo com paz. Ó amado Deus, apresentamos aqui a todos os pedidos de oração. Que o Senhor abençoe a cada um com as bênçãos do Teu divino poder. Nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E Ele nos faz habitar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente podemos descansar. E o Espírito Santo de Deus vai na nossa frente, garantindo a nossa vitória. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.